Entendendo como o sistema funciona, não tem como você ser a favor de coletivização. Você cria uma cultura do comodismo. É mais fácil você abrir uma empresa na China do que você abrir no Brasil. Entendendo como o sistema funciona, não tem como você ser a favor de coletivização, E o problema também, uma coisa importante, é que a gente não é contra a redistribuição nos liberais de riqueza. É possível você fazer programas assistencialistas para tirar as pessoas de uma situação de miserável, de vulnerabilidade. Eu não sou contra a Bolsa Família, eu sou contra a maneira como ela é feita. Então, as pessoas entram e elas não saem. Não tem um programa de fato de falar, vamos trazer as empresas, vamos melhorar o ambiente de negócio, deixar o ambiente de negócios positivo. Ela se acomoda lá, ganha um dinheiro. E principalmente não tem para onde ela ir. Não tem uma empresa ali no interior do Nordeste que as pessoas possam trabalhar, um curso técnico para ela se dispor. E aí que eu falo que a economia, ela afeta a cultura. Porque se você só tem programa assistencialista, só tem um Estado paternalista muito grande, que ele a pessoa se acostuma com isso e as empresas também têm dificuldade de empreender, o ambiente de negócios é difícil, você cria uma cultura do comodismo. E isso é natural, é uma coisa que acontece. Eu fui para a África em junho, para Tanzânia, que tem também uma liberdade econômica muito restrita, muita pobreza. E eles têm jeitinho. A economia dolarizada, super indexada, porque o dinheiro deles não vale nada. Então, pagamento de turismo, hotéis, tudo é em dólar. A população é miserável e tudo tem um jeitinho, é tudo difícil. Os acessos são difíceis. Então, assim... Internet precária, né? Você chega nos locais... Sempre tem alguém, não, mas eu levo sua mala, não, mas eu não sei o quê. Você não sabe nem o que está acontecendo. E isso é muito parecido com o que acontece no Brasil. Que é o jeitinho, porque como tem muita dificuldade, você tem que criar maneiras de resolver esse problema. E aí você cria uma sociedade com uma mentalidade totalmente diferente de um americano, por exemplo. Com certeza. Eu morei nos Estados Unidos, eu até comentei com o André, quando eu morei lá, é muito diferente. A educação do americano é muito diferente. Eles já são preparados totalmente para o empreendedorismo, né? Para o empreendedorismo, educação financeira é diferente. A gente vê os investidores, a bolsa de lá, não tem nem o que falar, o número de pessoas é muito diferente, isso não tem como negar. Agora, você falou de Cuba, né? Cuba, todo mundo comenta e não tem jeito, é um assunto muito falado. Embargo de Cuba é a culpa do país, o grande vilão do país passar fome? Eu acho engraçado que quem fala isso geralmente é contra o livre mercado. Daí, se é contra o livre mercado, se o embargo de Cuba é o responsável, dos Estados Unidos para Cuba, é o responsável pela pobreza, então quer dizer que o livre mercado funciona? Quer dizer que você tem que fazer negócios com o mundo inteiro, senão você fica pobre? E mais importante do que isso, os Estados Unidos impuseram um embargo, primeiramente, por uma retaliação a Cuba, que tinha tido a revolução com Fidel, e eles expropriaram as propriedades dos americanos, das empresas e das pessoas físicas em Cuba. Zoe vai poder contar essa história melhor até. E aí eles começaram a perder essas propriedades, as pessoas, né, os cidadãos americanos, e os Estados Unidos impôs esse embargo inicialmente para ter uma retaliação. Só que, conforme as coisas foram acontecendo, os Estados Unidos hoje são o maior parceiro comercial de alimentos de Cuba. Só que eles impõem uma restrição de que eles têm que fazer o pagamento à vista, mas porque Cuba é caloteira, obviamente. Que diga o Brasil, hein? O Brasil, inclusive, Na sabe época do bem. PT, a gente emprestou bastante dinheiro pra eles, não recebeu até hoje. E não vai receber, né? E não vai receber. Não vai receber. Aí o povo falou, não, mas o Porto de Muriel é estratégico. Estratégico pro Fidel, né? Só se for. E aí fizeram esse embargo, ele foi com os Estados Unidos, e mesmo assim os Estados Unidos continuaram a exportar alimentos e ainda são o maior parceiro comercial de alimentos de Cuba. E eles não fizeram embargo com o resto do mundo. Eles conseguiam negociar com o resto do mundo, só que não tem dinheiro. Depois que eles pararam de ser financiados pela União Soviética e mais tarde pela Venezuela, eles tinham a única maneira deles se financiarem turismo e exportação dos médicos. Então, até um dos motivos pelos quais eu não quero ir para Cuba, porque eu sei que eu vou financiar a ditadura dessa forma. Pagando para o turismo, a maior parte do recurso dos turistas fica com a ditadura. Fica com hoje não é mais o Fidel, né? É o Raul, irmão dele, e os amigos do governo. Então, o embargo... Primeira coisa, é uma hipocrisia a pessoa que reclama do mercado de livre mercado falar que o embargo é culpa da miséria de Cuba. E a culpa da miséria de Cuba tem um nome só, é socialismo. Falando sobre a China, Renata, é um dos maiores parceiros comerciais que a gente tem, né? Grande comprador aqui de produtos agrícolas, enfim, carne agora, né, também.
Algumas pessoas citam também que o socialismo ou o comunismo que se tem na China deu certo, mas não conhece a história por trás ali do que acontece na China. O que você tem a dizer sobre isso para nós? Bom, primeiro que assim, o Mao Tse-tung, ele pegou os ensinamentos com Stalin e o que ele fez na China foi um genocídio mesmo. Gosto de usar bastante essa palavra, mas foi um genocídio por meio da fome. Então tem até um livro que chama A Grande Fome Vermelha. Aliás, a Grande Fome Vermelha é de Holodomor, que foi também do comunismo, mas na Ucrânia, feito por Stalin. Mas tem um livro que chama A Grande Fome de Mao, que, se não me engano, é da Anne Applebaum. E ela conta toda essa história de como foi a implementação do comunismo na China. Só que o Partido Comunista Chinês percebeu que, se ele mantivesse os moldes do socialismo ou comunismo no país, eles iriam ficar na miséria. E qual que foi a grande virada da China? Foi quando eles começaram a abrir um pouco a economia. Então, a China, para quem não sabe, tem mais liberdade econômica do que o Brasil. Porém, muito baixa liberdade civil. Então, a China até vai ter agora na 5ª turma do meu curso uma aula só sobre China, para mostrar que ele é um produto bizarro dessa mistura de capitalismo e socialismo, em que você tem liberdade econômica para empreender mais do que o Brasil. É mais fácil, olha que vergonha para o Brasil. É mais fácil você abrir uma empresa na China do que você abrir no Brasil. Que bizarro isso. Bizarro. Só que eles têm um poder sobre a população, um poder sobre a civilização muito grande. Então, de vez em quando, some um bilionário, aí ele fica um tempo sem aparecer, aí volta falando bem do regime. Alibaba, né? Aconteceu isso com o Jack Ma, né? E outros também. Então, eles entenderam como funcionava esse jogo e conseguiram fazer algo que é bem único no mundo, que é essa mistura bem bizarra de capitalismo e socialismo. É a expressão máxima do capitalismo de Estado. Então, aqui no Brasil, a gente não tem capitalismo de livre mercado, tem capitalismo de Estado, que é esse capitalismo muito regulado pelo Estado, com as empresas campeãs nacionais. Você lembra disso na época do PT? Vamos eleger os campeões nacionais. Eike Batista. O Eike não tinha absolutamente nada. As empresas dele não tinham nada, não tinham extraído nada, não tinham feito nada. E ele já era bilionário, mas com grana do BNDES e patrocínio do governo. A mesma coisa com outras empresas, JBS também e tal. Então, o capitalismo de Estado é isso. É quando você tem uma certa liberdade econômica, mas ela é extremamente regulada. Agência reguladora, regulação, burocracia. E a China é isso. É um capitalismo de Estado que conseguiu tirar as pessoas, principalmente do nível assim muito baixo de miséria, mas o controle social que eles têm é muito grande sobre as pessoas. E, naturalmente, essa liberdade está diminuindo agora também, mesmo a liberdade econômica, porque isso dá para as pessoas uma perspectiva que o Partido Comunista não quer. Não quer que as pessoas pensem, tenham liberdade para sair e fazer as coisas. Então, eu acho que a expressão máxima de socialismo no mundo hoje é a Coreia do Norte. Eu acho que é a expressão máxima mesmo do que eles conseguiram fazer. E eles só são muito fechados por causa da tecnologia nuclear. Aí falam assim, mas os bilionários estão passeando enquanto tem fome no mundo. Pô, o gordinho da Coreia do Norte tá lá com míssil e jogando míssil perto da costa do Japão. E a população dele, não é da África, não, dele, passando fome. Sim. Então, assim, qual que é o critério, né, pra reclamar das coisas? Então, a China é um bicho muito doido, assim, uma maluquice bem grande. E eu acho, aí é um achômetro mesmo, que essa constituição de como a China funciona hoje, ela não vai durar para sempre. Vai ter ou alguma guerra, uma mudança geopolítica mesmo, porque as pessoas começaram a perceber o mal que a China faz na política mundial. Até mesmo a pandemia, se não fosse talvez um país com tanto controle de mídia, de informação, talvez a gente conseguisse ter se preparado mais rápido. Claro. Contra o Covid, né? Exato, o que aconteceu com eles, eles não falaram, eles esconderam os médicos, alguns médicos sumiram, sabe-se lá o que aconteceu com esses médicos. Eles enganaram sobre as informações, distorceram as informações para o OMS, a OMS falando, não, mas a informação da China é confiável, e não era. Até hoje tem várias teorias da conspiração que às vezes você fala, nossa, isso é muito doido, isso não vai acontecer. E aí vem alguém e fala, não, mas eu tenho uns documentos aqui que parecem que pode ter acontecido. Eu não sei, tá, o que aconteceu, se foi fabricado, se não foi. Eu não entro nesse mérito, mas o ponto é o esconder a pandemia no começo e a maneira como eles trataram isso em relação... A gente poderia ter fechado as fronteiras mais rápido, Talvez né? a gente tivesse tido uma possibilidade de ter enfrentado isso melhor.